Quando o assunto é cinema, todos nós temos aquela teoria secreta, aquela que achamos que ninguém mais percebeu, mas que para nós faz total sentido. E aí que a internet entra em ação. Ela preenche as lacunas deixadas pelos filmes e de repente surge um monte de teorias, tentando resolver os mistérios de cada história. E acredite ou não, algumas dessas teorias são tão bem pensadas que fazem você parar e pensar, será que isso não é verdade? São ideias tão ousadas que por um momento fazem até o mais cético dos espectadores considerar a possibilidade, mesmo que envolva um pouco de suspensão da descrença. Eu sou Milão, sejam muito bem-vindos na sua tela e hoje nós vamos falar sobre 10 teorias malucas sobre filmes que podem ser verdades. Bora pro vídeo! Número 10 da nossa lista é que Grease é uma fantasia de Sandy enquanto ela se afoga. A teoria mais sombria de Grease sugere que todo o final do filme, onde Sandy e Danny voam em um conversível, não passa de uma fantasia de Sandy. A teoria sugere que, na verdade, ela se afogou no mar no início do filme, e o resto da história é uma alucinação enquanto ela morre. Quando Danny menciona que salvou Sandy de um afogamento, isso realmente teria acontecido, e o que vemos a seguir são apenas suas visões enquanto ela sucumbe aos elementos. O número 9 da nossa lista é que o Enigma de Outro Mundo ele é um teste. E finalmente a teoria mais fascinante de todas, no final de O Enigma de Outro Mundo de John Carpenter, McGreed e Childs se encontram na neve, exaustos, e não sabe se o outro é uma coisa ou não. McGreed oferece a Childs uma garrafa de uísque e ambos bebem enquanto o acampamento pega fogo. E se McGreed tivesse enchido a garrafa de uísque com gasolina, como um teste final para ver se Childs estava infectado? A reação de Childs à gasolina sugeriria que ele é, na verdade, a coisa. Número 8 da nossa lista é que Matrix foi criado pelos humanos para controlar a tecnologia. Uma das teorias mais intrigantes sobre a saga Matrix é que, na verdade, a Matrix foi criada pelos próprios humanos, não pelas máquinas. Isso explicaria a grande revelação de Matrix Revolutions, onde as máquinas acreditam que estão no controle, mas na verdade são as próprias máquinas que estão sendo mantidas sob o controle da humanidade. Neo, em uma última análise, seria uma criação artificial e Zion seria apenas uma outra simulação. Isso daria uma virada interessante na história e deixaria os fãs pensando sobre a natureza da realidade e do controle. Número 7 da nossa lista é que Jesus era um engenheiro em Prometheus. Agora está uma teoria interessante. Em Prometheus, o grande mistério não é apenas o filme em si, mas também a motivação dos engenheiros. Por que eles estavam tão bravos com a humanidade? A teoria é que os engenheiros, uma espécie avançada, enviaram um dos seus próprios para a Terra com missão de ajudar a humanidade. Esse ser seria, claro, Jesus Cristo. A ideia é que, ao ser crucificado pelos romanos, ele provocou uma fúria nos engenheiros, que decidiram que a humanidade não merecia mais existir. Por quê? Porque matamos um dos seus em uma oferta de paz. Isso explicaria o desprezo dos engenheiros pela humanidade e a sua tentativa de destruir a nossa espécie. Número 6 da nossa lista, Loki sempre planejou ser capturado pelos Vingadores. Loki, o deus da trapaça, sempre parece ter mais em mente do que aparenta. Uma teoria popular sugere que, na verdade, ele sempre planejou ser capturado pelos Vingadores. Ele queria ser preso para que pudesse ser levado de volta a Asgard, onde poderia finalmente reclamar o trono e talvez até iniciar o Ragnarok. Sua captura seria apenas o começo de um plano maior, e sua interação com o Hulk e a morte de sua mãe seriam consequências inesperadas, mas ainda dentro de sua estratégia. Nossa quinta teoria é que Sean Connery ainda é o 007 em um filme A Rocha. Segundo essa teoria, James Bond de Sean Connery nunca desapareceu. Depois de Diamantes São Eternos, ele teria sido sequestrado pelo FBI, que o usaria para espionar os Estados Unidos enquanto a M5 introduzia um novo Bond, interpretado por Roger Moore. A teoria afirma que Connery ainda está jogando o papel de Bond, mas agora com o nome de John Mason, o agente britânico preso há 30 anos
que se une a Stanley Goodspeed em A Rocha. A teoria número 4 da nossa lista é que Arrasta-me para o Inferno é sobre um transtorno alimentar. Em Arrasta-me para o Inferno, Christine vive um pesadelo após amaldiçoar uma mulher cigana ao negar um empréstimo. Entre os eventos mais bizarros e grotescos, temos cenas envolvendo comida, como vômitos que caem sobre seu rosto e até um olho misterioso que aparece em um pedaço de bolo. Uma teoria interessante sugere que esses eventos não são apenas sobrenaturais, mas na verdade sintomas da luta interna de Christine contra a bulimia. Isso faria sentido, já que no filme menciona que ela era acima do peso quando era jovem, sugerindo uma relação complexa com a sua imagem corporal e o seu comportamento alimentar. Nossa terceira teoria é que Alfred é o verdadeiro pai de Bruce Wayne. Essa teoria mexe com a história tradicional de Batman, sugerindo que o fiel mordomo Alfred não é apenas um empregado, mas o verdadeiro pai de Bruce. A ideia é simples, mas poderosa. Alfred sempre foi protetor demais com Bruce, e a sua relação com ele vai além de um simples mordomo. Após a morte dos pais de Bruce, Alfred teria se tornado a figura paterna, o que explicaria o seu comportamento protetor e às vezes até sarcástico. É possível que ele tenha se envolvido com Martha Wayne, o que faria dele o verdadeiro pai de Bruce, criando um vínculo ainda mais forte entre os dois. Loucura, né? A nossa segunda teoria é que a prefeitura de Emmett encobriu os ataques do tubarão em o filme Tubarão. Essa teoria é absolutamente brilhante e a ideia é que a cidade de Emmett, em Tubarão, sabia dos ataques do tubarão há anos, mas os ocultava para não prejudicar o turismo. Quando Brod e Hooper entram em cena, talvez os ataques já estivessem acontecendo há tempos e os desaparecimentos na cidade poderiam ser mais frequentes do que se imagina. O prefeito então poderia ter encoberto esses incidentes para não arruinar a imagem da cidade. E por último, o primeiro na nossa lista de teorias é que o Coringa seria um veterano de guerra em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Uma das teorias mais intrigantes sobre o Coringa é que ele seria, na verdade, um veterano de guerra. Vamos analisar. O Coringa menciona de forma vaga a famosa frase: "Você quer saber como conseguir essas cicatrizes?" E depois, quando ele fala sobre um caminhão cheio de soldados sendo explodido, sugerindo que ninguém entre em pânico porque isso faz parte do plano. E fica evidente que há algo mais por trás disso. A teoria sugere que ele seria um soldado blindado, possivelmente do Iraque, que perdeu seus companheiros em uma explosão. Isso explicaria tanto as cicatrizes visíveis em seu rosto quanto a sua obsessão por causar caos, além de sua habilidade com armas e a sua necessidade de se opor ao governo. Fascinante, não? E aí, o que vocês acharam dessas 10 teorias que eu trouxe para vocês hoje? Vocês acreditam nelas? Tem fundamento ou não? Deixa nos comentários. Se você tiver também alguma teoria de algum filme, deixa nos comentários, vamos bater aquele papo. Agradeço a presença de todos, muito obrigado por assistir até aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, valeu, fui!